Sejam bem-vindos a mais uma Power Live, a Power Live nosso de número 5. Hoje eu vou falar como você pode potencializar, aumentar os resultados da sua empresa. E como é que a gente faz isso? Hoje a gente vai falar sobre líder e liderança. Pontos importantíssimos de uma empresa é a liderança. Uma skill essencial de todo empreendedor é a liderança dele, é a capacidade de liderar ele. E hoje você vai sair daqui equipado, sabendo o que você tem que treinar, o que você precisa melhorar com relação à sua habilidade de liderança. E como é a primeira coisa que a gente definiu, o que a gente define um grande líder? Deixa eu até pegar a caneta aqui para me completar para vocês. O que define um grande líder? São 3 aspectos que a gente vai fazer aqui que dão clareza para você o que você tem que ficar de olho como liderança. O que a gente fala quando a gente está falando de liderança? O líder, ele vai promover mudanças. Exatamente, o líder que é líder, ele promove mudanças. Mudanças não somente na vida dele, mas principalmente na empresa dele. Ele procura ver qual é a melhor coisa para a empresa, qual é o melhor processo, qual é o melhor funcionário para aquele ponto, qual é a melhor melhoria que pode ser feita naquele local. Ele procura isso, ele procura fazer essas mudanças, ele procura guiar a empresa nessas mudanças. O líder, ele não é ganancioso. O líder, ele não é ganancioso. Por quê? O líder, justamente, ele é uma função da equipe. Ele faz parte de uma equipe. Equipe sem líder não é equipe, e líder sem equipe também não é líder. Por isso que o líder não é ganancioso. O líder é uma função essencial na equipe, como as outras funções. Por isso que hoje, quando você vê grandes líderes falando, você vê, nós realizamos, minha equipe realizou, juntos faremos. Por isso que você ouve direto grandes líderes falando desse jeito. Por quê? Porque eles já se mentalizaram dentro dele, já colocaram essa essência dentro dele, que não é só ele, e sim um conjunto. Ele faz parte de um conjunto. Por isso que é essencial o empreendedor entender isso, porque às vezes o empreendedor acha que ele precisa fazer tudo, ele tem que fazer tudo. O empreendedor ele precisa entender de todos os processos da empresa dele, ou da empresa que ele adquiriu, ou da empresa que ele vai fundar. Ele precisa entender cada um dos processos. Mas ele tem que entender que ele faz parte de um corpo, ele é a cabeça desse corpo. Então ele não é só ele, não é somente ele. Ele tem uma equipe, ele tem um pessoal que vai ajudar ele a realizar os sonhos dele, vai ajudar a realizar a visão da empresa. Por isso que é essencial o líder não ser ganancioso. E o líder, ele é desbravador. Exatamente, o líder, ele é responsável por descobrir, desbravar o futuro da empresa e da equipe. Como assim? Como o líder, ele promove mudanças, essas mudanças, elas precisam ser descobertas. Se ele vai querer fazer mudanças, ele precisa descobrir que mudanças ele precisa fazer. E no processo de desbravamento, ele descobre exatamente as mudanças que ele precisa fazer para poder atingir a visão, a missão da empresa. E justamente nessa parte de desbravar e descobrir as mudanças que ele vai descobrir as pessoas que ele tem que colocar perto dele. Então quando a gente fala sobre liderança, a gente fala justamente isso. O líder é aquele que promove mudanças, aquele que entende que não é só ele faz parte de um corpo, e ele é desbravador. É o líder que procura mudanças. Além de promover essas mudanças, ele procura fazer essas mudanças. Agora vamos falar o que o líder, como deve ser o pensamento do líder. Eu vou falar alguns quesitos aqui, algumas qualidades dos líderes durante a nossa Power Live, e você vai entender cada uma dessas qualidades. A primeira qualidade essencial é pensamento estratégico. Como assim pensamento estratégico? O líder, ele deve observar oportunidades à volta dele o tempo todo. Como assim? O líder, ele tem que ser um líder observador. Ele tem que olhar à sua volta, entender como os processos funcionam, como as pessoas estão fazendo as coisas, por que as coisas são realizadas daquele jeito. Quando ele faz isso, ele começa a ver oportunidades de melhoria, ver oportunidades de mudança, seja uma mudança
às vezes de um processo, ou seja uma mudança de um próprio colaborador, ou seja a mudança daquele colaborador para um outro setor que ele vai ter muito mais eficiência. Isso que o líder faz. O líder, a partir do momento que ele observa, ele consegue entender essas oportunidades. Quanto mais informação ele tem, mais ele está engajado, mais ele está com a essência dele, com o foco dele na empresa, em procurar oportunidade, mais oportunidades aparecerão. Parece meio óbvio, mas quanto mais ele pensa em querer oportunidades, mais oportunidades aparecem. Você pode até fazer isso. Pega uma folha de sulfite, uma técnica bem simples para você achar oportunidades. Pega uma folha de sulfite e escreve 100 maneiras de você, por exemplo, vamos supor que você tem uma meta na sua empresa. E essa meta, vamos colocar que seja aumentar o faturamento, aumentar o número de vendas. Pega um papel e escreve 100 maneiras da sua empresa aumentar o faturamento dela. Mas não pode ser 61 nem 99, tem que ser 100. Escreve 100. A hora que você completar 100 maneiras, você vai ver que no começo vão começar a aparecer várias coisas bestas, várias coisas bobas, às vezes algumas coisas vão aparecer que não tem nem sentido. Mas na hora que você estiver chegando perto das 60, das 70, 90, das 100, quanto mais perto de 100, mais elaboradas são as ideias. E dessas 100, provavelmente você vai conseguir ideias muito boas. Essa ferramenta é tão incrível que o processo dela não é instantâneo. Ou seja, você pode ser que demore 1 ou 2 semanas ou um mês para preencher as 100 oportunidades, as 100 maneiras de você conseguir aumentar o faturamento, mas aí que é o ponto. Quando você se compromete a escrever lá oportunidades, os jeitos que você tem para aumentar o faturamento da sua empresa, mesmo que você não esteja pensando naquelas maneiras, vamos supor que você esteja indo para o trabalho, dirigindo, ou seja, fazendo alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver, a sua mente continua trabalhando naquele projeto, continua buscando oportunidades. Por isso que às vezes você vai deparar que às vezes você vai estar fazendo alguma outra coisa, lendo alguma outra coisa, fazendo alguma outra coisa, tarefa que não tem absolutamente nada a ver, e oportunidades aparecerão. Isso é uma técnica muito simples e muito eficiente com relação a você descobrir oportunidades, descobrir novas coisas. E o empreendedor, quando ele coloca isso na essência dele, você vai ver que nós como empreendedores, oportunidade é o que não falta no mundo de hoje, principalmente no nosso país. Oportunidade é o que não falta de fazer, de empreender, de fazer trabalho, de fazer emprego. A gente tem que até selecionar, igual a gente falou na Power Live passada, o empreendedor ele tem a dificuldade que ele tem que selecionar as ideias boas, as oportunidades que vão levar ele para o caminho que realmente ele quer atingir. O empreendedor, o pensamento estratégico, com relação à habilidade de pensamento estratégico, ele tem que buscar incansavelmente por mudanças. O pensamento estratégico do líder é pensar extremamente em mudanças. Ele quer sempre mudar. Ele quer sempre mudar para melhor. Ele quer sempre fazer uma coisa do jeito que seja mais eficiente. E o líder que tem um pensamento estratégico, ele faz justamente isso. Ele não cansa de querer mudar. E ele questiona a todo tempo, para ele poder ter oportunidades e descobrir essas oportunidades, descobrir as mudanças que ele precisa fazer, ele precisa se questionar constantemente. Por que as coisas são feitas desse jeito? Para que são feitas desse jeito? Tem um jeito de se fazer melhor? O líder, ele sempre pensa desse jeito. Ele nunca está inquieto. Ele nunca pode pensar, está bom. Está bom? Você automaticamente perde esse pensamento estratégico, perde a oportunidade de poder melhorar, poder aumentar o seu faturamento, aumentar a sua carreira pessoal. Isso é extremamente importante. Até mesmo na nossa vida, a gente não pode se conformar em momento nenhum com as situações que estamos. Se está bom, beleza, vamos melhorar mais. A segunda habilidade principal do líder é saber contratar talentos e não pessoas. O que isso quer dizer, contratar talentos e não pessoas? Nossa, Samuel, mas meu negócio é muito pequeno, como é que eu contrato talentos? Talento não tem nada a ver com prodígio, gente. São duas coisas totalmente diferentes, antagônicas. Talento são pessoas que buscam o crescimento constante. Você vai saber quando você contratou um talento, quando você contrata uma pessoa que busca um crescimento constante. Então essa pessoa é um talento. Essa pessoa tem a habilidade que você precisa. Que como líder promove mudanças constantemente,
O líder ele não promove mudanças de vez em quando, ele promove mudanças constantemente, diariamente. Ele busca incansavelmente por mudanças. E isso que você tem que entender. Você tem que agregar pessoas na sua equipe que estão dispostas a mudar também diariamente. Não, às vezes a mudança às vezes não quer dizer que você vai mudar diariamente, mas tem que buscar a mudança diariamente, buscar um modo mais eficiente de fazer as coisas. Talentos, eles têm que ser desafiados, tem que desafiá-los constantemente. Por que os talentos têm que ser desafiados? Porque eles são talentos, eles são pessoas que buscam crescimento, e quando você desafia eles, o crescimento deles acelera mais, porque já que eles estão preocupados em crescer, já que eles estão preocupados em querer fazer mais, fazer melhor, então eles têm que ser desafiados para fazer mais e fazer melhor. Para eles saírem, para não deixar eles ficarem na zona de conforto dele. E você tem que dar autonomia totalmente, porque talento, gente, ele é talentoso, ele tem talento. Você não precisa ficar em cima dele, você não precisa cuidar do serviço dele. Ele por si só, ele vai procurar melhorar aquele serviço quanto ele puder, ele vai poder melhorar aquele serviço. A sua função vai ser única e exclusivamente com talentos, igual a gente acabou de explicar. A sua função vai ser dar recursos que eles precisarem. Verificarem se eles precisam de certos recursos, se eles têm os recursos necessários para o crescimento e suprir esses recursos. É a única coisa que você vai fazer com talentos. Por isso que a gente não deve contratar, nós empreendedores não devemos contratar pessoas nunca. Nunca contratar pessoas. Por quê? Pessoas não estão preocupadas em crescer. Então você vai ter que todo dia empurrar aquela pessoa para ela fazer aquele serviço, para melhorar aquele serviço. Tá entendendo? Então não tem como você contratar pessoas. E talentos simplesmente eles fazem as coisas acontecerem. Por isso que são pessoas, são realmente muito mais eficiente você contratar talentos, que eles vão dar muito mais crescimento para sua empresa. Talvez o microfone da câmera estava ligado, porque eu sempre esqueço de ligar ele no começo. A segunda habilidade essencial de um líder é saber delegar. É aqui que você vai entender a essência maior da autonomia que você vai dar para os talentos. O que a delegação faz? Saber delegar e dar feedback em tempo real. A delegação ela vai fazer justamente isso. Ela vai dar autonomia para os seus talentos. E quando você dá autonomia para eles, você diz para eles: esse serviço você está responsável. Você vai ficar responsável por ele. Eu sei que você vai buscar uma melhoria contínua dele. Sei que você vai procurar melhorar, fazer ele o melhor possível. Quando você faz isso, quando você delega uma tarefa sua para um colaborador, para uma pessoa, você está automaticamente desafiando ele. Você vai desafiar ele sem um desafio direto. A partir do momento que ele toma aquela tarefa para ele, gente, a confiança entre ele e você, além de aumentar, porque ele pensa assim: nossa, foi confiado uma tarefa importante para mim, eu sou responsável por essa tarefa, eu que determino as circunstâncias, as decisões dessa tarefa, então eu preciso ser melhor, eu preciso melhorar. E como ele é um talento, ele precisa crescer. Essa tarefa minha precisa ser a melhor. Por isso que delegar é uma das coisas mais importantes de um empreendedor. O que o empreendedor pode delegar, o que ele tem uma pessoa na equipe dele que tem a capacidade, a competência para realizar aquela tarefa, deve ser passada para aquela pessoa. Obviamente a gente tem que pensar assim, e não sobrecarregar a pessoa de delegação, mas o que for possível deve ser passado pelaquela pessoa. Se ela tem real competência, ela precisa ser passada. A melhor coisa que o empreendedor faz para a empresa é delegar uma tarefa, principalmente tarefas de importância grande, para um talento, para uma pessoa, para um colaborador que seja um colaborador de talento. Por quê? A partir de você delega para lá, você pode, além de somente poder se direcionar para um pensamento estratégico para outras áreas, aquela área vai ser dedicada mais ainda do que possivelmente você se dedicaria a ela. Porque aquele empreendedor, aquele talento, ele vai estar totalmente focado naquela área, focado naquela tarefa sua. Por isso que ela vai sair, muitas das vezes, quase na maioria das vezes, sai muito melhor do que o próprio empreendedor fazendo. Com o talento fazendo, sai melhor do que o próprio empreendedor, o próprio líder, chefe fazendo. Por isso que delegar é uma das melhores coisas que o empreendedor tem a fazer. Ele aumenta a confiança, como a gente falou, quando você delega uma
tarefa pro seu talento, ele sente que você confiou nele, sente que você acredita nele. E a melhor coisa que tem é quando alguém acredita na gente. Todo mundo sabe disso. Quando alguém acredita, quando alguém confia algo na gente, é uma das melhores sensações. Nos obriga praticamente a dar o melhor de nós. Por isso que a delegação é tão poderosa numa empresa. Ele tem um aprendizado. Às vezes aquele colaborador, você sente que ele pode fazer aquela tarefa melhor. Quando você delega para ele, ele tem um aprendizado dentro dele. Ele procura melhorar cada vez mais. E durante esse processo de melhoria, ele vai aprender muitas coisas em relação àquela tarefa. E ele tem o próprio reconhecimento, né? Quando você delega uma tarefa pro seu colaborador, ele vai se sentir reconhecido que ele é capaz, que você acredita nele. A quarta qualidade essencial do líder é líder por exemplo, liderar por exemplo. E como é que a gente conversa isso? É o líder sair e fazer a tarefa? Não, não é o líder sair e fazer a tarefa, é liderar por exemplo. A gente acha que é o líder sair e fazer aquele trabalho operacional que precisa ser feito, é o líder sair e ir lá e tomar todas as tarefas para ele. Não! Liderar, por exemplo, é uma coisa totalmente diferente. É o líder ser humilde. Ele tem que ser humilde, que ele não sabe todas as coisas. Ele tem que ser humilde, que ele não conhece todas as coisas, que ele tem a aprender. O líder, quando ele lidera, por exemplo, ele mostra que ele não sabe das coisas. Nós não sabemos de todas as coisas. Nem eu, nem os talentos que eu contratei para minha empresa, nem as pessoas que estão relacionadas à minha empresa sabem de todas as coisas. Mas eu busco aprender cada vez mais. E se eu busco aprender cada vez mais, as pessoas, os talentos da minha volta, eles vão buscar aprender cada vez mais. Isso que é humilde. Você reconhecer que não sabe todas as coisas e buscar o aprendizado. Isso é liderar, por exemplo. É defender a sua causa. É o quê? Se a sua empresa, ela tem aquela visão, ela tem aquele propósito, ela tem aquela missão diária de realizar, o líder ele tem que buscar diariamente realizar aquela missão, aquela visão e aquela missão diariamente. Por quê? Quando ele faz isso, ele mostra para a empresa dele, ele mostra para os talentos à volta dele, para os colaboradores de toda a empresa, mostra para todo o sistema que ele se preocupa com aquilo, que aquilo é importante. E quando ele se preocupa com aquilo e mostra que aquilo é importante, as pessoas à volta dele entendem que aquilo é importante e também realizam, também buscam realizar a visão e a missão da empresa cada dia mais. E como você está com talentos que buscam melhorias contínuas, o processo de crescimento é muito rápido. O processo de crescimento é muito veloz. Porque todo mundo está preocupado em fazer mudanças para ser mais eficiente, todo mundo está preocupado com a causa, todo mundo está focado na visão da empresa, no que a empresa quer ser quando crescer. Se você não sabe o que eu estou falando, vê as Power Lives passadas, como a gente falou, planejamento estratégico, você vai entender. E o líder ele procura deixar um legado. Todo líder ele procura deixar um legado. O que é legado? Quando ele sai daquela empresa, ele deixa o exemplo dele ainda fica lá. O que ele batalhava, o que ele acreditava, ainda fica lá. O legado é justamente isso, é o que o líder acredita. Quando ele deixa, mesmo quando ele sai de um lugar e deixa aquela visão, aquilo que ele acreditava naquele lugar, ele deixou um legado. Por isso que é essencial o líder introduzir o legado, introduzir a paixão que ele tem pelaquilo para as suas pessoas, para os seus colaboradores, para os seus liderados. Quando o empreendedor faz isso, automaticamente, sem ele estar no lugar, ele se faz presente no coração e na mente dos seus colaboradores, dos seus talentos. Por isso que o legado é uma das coisas mais importantes do empreendedor. Ele precisa deixar essa paixão que ele tem pela empresa dele, contagiar as pessoas à volta dele. Quando ele faz isso, o crescimento é absoluto. O crescimento é quase certeza. E quando não tem isso, obviamente, o crescimento fica muito mais complicado para o próprio empreendedor. Agora a próxima qualidade essencial é ser reconhecido como um líder professor. Todo líder, ele é um líder professor. O líder, ele tem que ensinar todo
o tempo. Ele tem que buscar criar novos líderes. Diariamente ele tem a função de expandir o legado dele, expandir a paixão dele, que é o que? Ensinando as pessoas a liderarem outras pessoas também. E o líder ele tem que, e nesse processo de ensinamento, todo mundo sabe, principalmente quem gosta de ensinar igual a gente, sabe que no processo de ensinar outra pessoa, você mais aprende do que ensina. Quem mais está aprendendo é quem ensina, e não quem está realmente sentado do outro lado. Por isso que o líder ele tem que ser reconhecido como um líder professor. O líder constantemente, você vê como é um sistema, totalmente ligado um com o outro. Como o líder diariamente busca mudanças, busca fazer com que buscar oportunidades, diariamente ele precisa aprender coisas novas, precisa entender sistemas novos, precisa entender como é que as coisas funcionam. E automaticamente ele vai ter um processo de aprendizado. E as aprendizagens, os melhores insights que ele tem que passar para os seus colaboradores. Ele precisa ensinar. E nesse processo, ele mesmo aprende. Ele mesmo aprende. Às vezes até tem um processo de delegação. Às vezes é muito difícil delegar, confiar uma tarefa numa outra pessoa. Uma das tarefas mais difíceis é você entregar uma parte importante da sua empresa para um outro colaborador. Mas a partir desse processo que você entrega, tem uma aprendizagem tanto da sua parte quanto da parte do colaborador, que é aquela aprendizagem com relação a lidar com pessoas, se desprender. Você tem uma aprendizagem de como que realmente as coisas podem ser diferentes, podem acontecer as coisas melhores. Você tem que entender isso, o empreendedor tem que entender que não é ele. O líder tem que entender que não é ele, e é a causa, é a empresa. É mais importante do que próprio ele. Então o líder, nesse processo de aprender que não é só ele, não é ele que determina as coisas, não é ele que é o centro das atenções, ele entende que é a empresa que é o centro das atenções, ele tem esse processo de aprendizado. Que ele vai entender que as ações dele vão ser mais direcionadas ao bem-estar da empresa. E quando as ações dele são direcionadas ao bem-estar da empresa, tem um processo de aprendizado muito grande. Porque o pensamento é totalmente diferente. Próxima qualidade essencial de um líder é antecipar mudanças e inovar. Como assim o líder tem que antecipar mudanças? É igual a gente falou, o líder ele tem que buscar oportunidades e nessas oportunidades buscar as mudanças que precisam ser feitas para conseguir aproveitar aquela oportunidade. Isso tem que ser constante, isso é uma busca constante diariamente. A gente já falou aqui na live inteira, na aula inteira, que o líder promove mudanças e ele tem que buscar essas mudanças diariamente. E uma das coisas que as mudanças essenciais é na inovação. O líder ele precisa. O que é mudança? Mudança é inovar. Mudança é mudar, é fazer algo diferente. E é justamente na inovação que o líder vai conseguir realizar essas mudanças. Ele vai buscar essa inovação diariamente. A inovação é uma das coisas mais importantes numa empresa. Ela tem que buscar diariamente o processo de inovação, de fazer as coisas diferentes, que é o processo de mudança que o líder vai fazer. Essas são as mudanças que o líder tem que promover. Mudanças de inovação, não mudanças que vão simplesmente mudar. A gente pode mudar tanto para bem quanto para outra coisa que seja semelhante ou quanto para pior. Ele vai procurar mudar com inovação, mudar coisas, inovar, coisas que vão ser melhores. Por isso que é essencial o processo de inovação em qualquer liderança. E próxima Power Live, próxima Power Live ou a outra, a gente vai falar sobre inovação. E vocês vão entender que inovação, ele não é só um processo criativo, ele é mais um processo físico, material, do que de criativo. Você vai entender que inovação está totalmente no controle. E você pode aprender a inovar. É isso mesmo, você pode aprender a inovar todo instante que você precisar. E a última qualidade essencial de todo líder é saber tomar decisões assertivas com relação à equipe e ao negócio. Agora a gente chegou numa das partes mais importantes da nossa Power Live, que é justamente isso.
Aí o líder, ele é uma parte, ele é o corpo, ele é a cabeça do corpo. Ou seja, não é ele. E o corpo trabalha para o negócio. Ou seja, não é ele. Não é ele que é o centro das atenções. Não é o bem-estar dele. E sim o bem-estar da equipe, do corpo. E o bem-estar principalmente para que ele trabalha, que é o negócio. As ações, elas têm que ser direcionadas com relação ao bem-estar do negócio. Que é o quê? E como é que ele entende as decisões que ele tem que tomar? Como é que ele toma decisões assertivas com relação à equipe e ao negócio? Ele diariamente, o líder empreendedor, ele tem que buscar informações. Informações de tudo com relação ao mercado, com relação ao produto dele, com relação ao processo de venda dele. Ele precisa entender. Ele precisa buscar informações sobre a equipe dele, sobre como os seus colaboradores estão fazendo o trabalho. Ele precisa entender cada uma dessas coisas. Ele precisa ter uma comunicação ele tem que ter uma comunicação alta com a equipe dele. Quando ele tem uma comunicação, aquele sentar do lado do colaborador, perguntar se ele está tendo alguma dificuldade, se tem alguma coisa que pode ser melhorada, se tem alguma coisa que ele viu, que ele está vendo que pode ser mudado. Isso é uma comunicação assertiva. Isso o líder empreendedor, ele tem que ter com a empresa dele. Ele precisa entender, ele precisa ter com o colaborador dele, porque as maiores mudanças, agora que você começa a entender o processo de inovação, as maiores inovações, as maiores mudanças estão sempre à nossa volta. São sempre fáceis de ser apalpadas, de ser entendidas, de ser pegadas, porque elas estão sempre perto de nós. Às vezes são informações que estão ali que nós, empreendedores líderes, às vezes não procuramos buscar. Às vezes a inovação está dentro da sua equipe. Às vezes a sua equipe sabe como inovar, ele não está entendendo como que a inovação está na mão dele. Mas se você se comunica com ele com mais frequência, ele pode comunicar aquele ponto que ele viu, e aquele ponto, às vezes, que talvez a equipe inteira, talvez a empresa inteira não tenha visto. Só aquele colaborador viu, aquele é um ponto de inovação. Aquele é um ponto que vai fazer diferença no faturamento. Aquele é um ponto que vai fazer diferença para o cliente. Principalmente as maiores inovações. Então, a gente acha que um dos piores setores, a pior coisa que o empreendedor precisa lidar é com o saque ou com o suporte. Suporte é ruim? Não é ruim lidar com ele. É que é um trabalho bem... que toma bastante tempo o empreendedor tomar com suporte. E as maiores inovações estão justamente isso, no suporte da empresa. Como é que o empreendedor vai entender isso? Quando você entende as pessoas à sua volta, o suporte, ele está constantemente perto do cliente. E o cliente vai dizer o que é inovação. O cliente vai mostrar para você o que é inovação. Inovar é entregar o que as pessoas querem, o que as pessoas precisam, o que elas realmente estão querendo. Isso é inovar. Por isso que a inovação está sempre dentro da empresa. A inovação está muito perto, está muito fácil de inovar, porque a gente não entende que ela está tão perto. A gente busca ela tão longe e não entende que ela está tão perto. E para você poder coletar o máximo de informação possível e ter uma comunicação mais assertiva possível, você precisa ter empatia. E precisa ter empatia. O líder precisa ser empático. Eu tenho treinado isso constantemente, que isso foi uma das coisas mais assim difíceis para mim, porque existe uma coisa chamada maldição do conhecimento, que não que o conhecimento seja uma maldição, mas um sentido figurado que a gente dá ao conhecimento, que a gente sabe das coisas, mas a pessoa à nossa volta às vezes ela não sabe. Na maioria das vezes ela não sabe. Como a gente acha que por a gente saber ela tem a obrigação, ou ela sabe também, tem a obrigação de saber, ou ela sabe, a gente acaba tendo uma comunicação errada com ela. Aí quando ela não atende as expectativas que a gente queria, a gente acaba se estressando, a gente acaba... Então o empreendedor, ele acaba tendo esse problema.
nessa comunicação agressiva, ele perde a empatia com a equipe, ele perde ali o feeling que ele tem que ter com a sua equipe, a intimidade que ele precisa ter com a sua equipe. Então a empatia é uma das coisas mais importantes, que com a empatia ele consegue potencializar todos os outros qualidades que ele vai ter. Com a empatia ele consegue coletar mais informações, se comunicar mais, ele vai conseguir promover mudanças com muito mais facilidade, porque ao comunicar essas mudanças para a sua equipe com mais empatia, ele tem uma força muito maior. E automaticamente ele vai conseguir promover essas mudanças, ele vai inovar com muito mais facilidade. Tá entendendo? Então essas são as qualidades mais importantes que o líder precisa ter e que você precisa entender, que você entendeu nessa noite. É essencial você ter cada uma dessas qualidades, porque cada uma dessas qualidades apoiam uma só causa, que é aquela causa que a gente falou no começo da Power Live. Essas 7 habilidades, elas vão apoiar as mudanças, elas vão promover mudanças com muito mais facilidade, vão tanto descobrir elas quanto realizar elas, executar elas e principalmente desfrutar dessas mudanças. Quando você coloca na sua vida cada uma daquelas qualidades, você atinge os seus objetivos com muito mais facilidade, suas mudanças com muito mais facilidade. A ganância, ela vai te dar potencializar a força que a sua liderança vai ter com a sua equipe. Tá entendendo? Então ela vai facilitar o processo de entendimento da sua equipe. E o desbravamento do futuro da empresa vai ser muito mais fácil. Você vai conseguir entender muito mais fácil com relação ao desbravamento da equipe, da empresa. Você vai atingir a missão, a visão muito mais rápido quando você utiliza das 7 ferramentas que o líder, empreendedor tem. Então, nessa noite, você aprendeu como é que você pode potencializar os resultados da sua empresa, entendeu que todos os pontos você tem uma coisa só, que a gente mais prega aqui, que é controle. Tá tudo na sua mão. Você determina essas coisas, o que são feito, você determina as mudanças que são feitas, você descobre as mudanças que são feitas, e você pode sim trazer pessoas à sua volta que vão ajudar você a realizar essas mudanças. E automaticamente com as mudanças feitas, a sua empresa, ela se torna uma empresa melhor diariamente. Ela consegue resultados melhores e atingir melhores patamares, novos níveis. Então, o futuro da sua empresa está na sua mão. Quem determina uma das qualidades principais do empreendedor é a liderança. Quem vai levar a empresa para um próximo nível é o líder dela. Por isso que você tem que desenvolver diariamente o seu processo de liderança, as suas habilidades de liderança. Por isso, nessa Power Live, fica na sua mente agora: mudanças não é você e desbravar, descobrir. Mudanças. A palavra-chave dessa noite é mudanças. Você tem que buscar mudanças constantemente para você inovar diariamente.